Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos começar uma nova temporada, um novo tema e novos participantes. Nessa temporada vamos estudar os livros, as cartas, não é? De Filipenses e Colossenses, e vamos ver Deus conduzindo seu povo, orientando cada um de nós e nos abençoando a cada semana. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui à mesa para compartilhar com você esse tesouro que é a Palavra de Deus. E hoje você sabe, estamos começando uma nova temporada e o tema muito especial, vamos falar de duas epístolas, duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Roma. E você sabe, sempre uma nova temporada, um novo tema e novos participantes, uma turma muito querida de pastores e colegas que vêm aqui aos estúdios da Novo Tempo para compartilhar conosco o conhecimento da Bíblia. E eu vou apresentá-los a vocês pela primeira vez nessa temporada. Aqui à minha direita, o pastor Alberto Tasso. O Alberto é professor de teologia, está fazendo um doutorado pela Universidade de Andrews, né? Professor, amigo Alberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um privilégio, uma honra poder estar aqui, tendo esse encontro com a Palavra de Deus que é tão poderosa. Que legal. Aqui à minha esquerda, um grande amigo, o pastor Patrick Duarte, não é? A gente se conheceu há já algum tempo, não é? Mas o pastor Patrick foi pastor na Igreja Central de Vitória e agora é pastor da Igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro. Está botando fogo lá no Rio de Janeiro, né, Patrick? Bem-vindo. Com alegria, pastor. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com o senhor, juntamente com esses dois amigos queridos, pastor Adenilton, pastor Alberto. E quero aproveitar o momento para mandar um grande abraço para a nossa amada igreja, nossa comunidade da Igreja de Botafogo. Que legal. Bem-vindo, meu amigo querido. E o nosso querido amigo também, o pastor Adenilton, que é professor de teologia, também doutor em Apocalipse, né, em Novo Testamento, professor de teologia, aqui no NASP São Paulo, um grande amigo também. Tivemos a oportunidade de conviver um período lá no tempo do antigo IAN, hoje UniIAN. Bom ter você, Adenilton, mais uma vez. Uma alegria estar aqui, estar de volta, né? Exato. Já estava com saudade de estar aqui novamente. Eu lembro que a gente gravou aqui a lição de Apocalipse. Isso. Como você mencionou, uma paixão, a Apocalipse, e fiz o meu doutorado em Novo Testamento. E estar aqui com vocês, participando dessa conversa aqui de amigos sobre esse livro de Filipenses, sobre Colossenses. É uma alegria muito grande estar aqui. Vai ser muito legal. Agradeço a presença de vocês. E, Adenilton, vou pedir para você fazer uma oração para a gente começar a nossa temporada, né, e o estudo de hoje. Vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos neste momento para estudar a Tua Palavra. O nosso desejo, ó Deus, é que a iluminação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre as pessoas que estão nos acompanhando neste momento também. Que ao estudarmos a Tua Palavra, que tenhamos a convicção, mais uma vez, de que Cristo é o nosso Senhor e de que Ele está dirigindo a nossa vida. Amém. Colocamos esse estudo nas Tuas mãos neste momento e a nossa vida, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus amigos, vamos começar do começo, então. A gente vai falar nessa temporada sobre as cartas que Paulo escreveu à igreja dos Filipenses, né, e dos Colossenses. E são duas cartas muito bonitas, muito profundas, não é? Cartas escritas por esse grande apóstolo, né, da fé e da coragem, que é o apóstolo Paulo. Adenilton, dá uma visão geral, especialmente sobre a primeira dessas cartas, que é Filipenses, na sua percepção das temáticas e daquilo que o nosso telespectador pode esperar que vai receber a cada semana aqui. Muito bom. O apóstolo Paulo tem um jeito muito interessante de se comunicar com sua audiência, que é o seguinte: ele sempre mistura teologia com aplicações práticas. Então, Paulo é aquele teólogo que tem um coração muito grande de pastor. Então, ao se dirigir para os membros, ele fundamenta a sua mensagem, logicamente, na Bíblia, né? E Paulo lia muito o Antigo Testamento, conhecia o Antigo Testamento muito bem, e ele sempre traz uma aplicação prática para a vida prática da igreja. E em Filipenses existe uma coisa muito interessante acontecendo. A gente sabe que Paulo estava preso,
Mas Filipenses é a carta da alegria, uma coisa muito curiosa e interessante, né? Filipenses é a carta da alegria. Em nenhuma outra carta Paulo fala tanto de alegria como ele fala em Filipenses. E isso me faz lembrar, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em um poeta alemão chamado Rainer Maria Rilke. E ele diz o seguinte: não pense que aquela pessoa que fala aquelas coisas que fazem bem a você vive acima das palavras que ela profere. A vida dela também tem muita dor e agonia e está bem atrás da vida que você leva. De outro modo, onde ela teria conseguido encontrar essas palavras? Então, quando eu leio Filipenses, eu fico pensando nessa afirmação de Rainer Maria Rilke, porque Paulo está preso e esse homem preso está falando de alegria o tempo inteiro, né? A gente poderia até citar alguns exemplos, estou aqui com a minha Bíblia aberta. Quando ele começa a carta, ele já começa a falar de alegria. O capítulo 1, verso 4, ele diz assim, começando no verso 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Capítulo 2, verso 18, ele diz, assim vós também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Isso é o capítulo 2. A gente vai para o capítulo 3 e ele já começa dizendo no verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Vamos para o capítulo 4. Essa carta tem 4 capítulos. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E aí o verso 4 do capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, a gente parar para pensar em um homem que sofreu como Paulo sofreu. Acredito que ninguém sofreu depois de Cristo como Paulo sofreu na pregação do Evangelho. Paulo sofreu muito. E, por exemplo, se a gente pegar as listas de sofrimentos de Paulo que nós encontramos no Novo Testamento, me lembro agora, por exemplo, aquela lista de sofrimentos que Paulo coloca em 2 Coríntios, no capítulo 11. É uma lista enorme de sofrimentos. Então, Paulo sofreu muito em função do Evangelho. Mas Paulo vivia com alegria no coração e ele está exortando a igreja a viver com alegria no coração também. Então, Filipenses é a carta da alegria. É a carta que Paulo escreveu para ajudar a sua audiência a desenvolver a alegria no Senhor, a alegria de viver no Senhor. Então, a alegria de que Paulo fala é uma alegria que nasce como fruto da confiança, da fé, a certeza de que Deus está dirigindo a nossa vida. Um homem preso falando tanto de alegria. Filipenses é a carta da alegria. Que extraordinário. Muito obrigado por esse panorama tão lindo da carta de Filipenses, pensando especialmente que aqui o apóstolo está nos levando a esse profundo princípio, esse sentimento maravilhoso de alegria que a gente encontra em Cristo. Alberto, bom, a gente vai falar de Filipenses e também de Colossenses. Na sua perspectiva, o que a gente pode esperar dessa carta também tão interessante e importante da Bíblia, que é a carta de Paulo aos Colossenses? Muito bem. Paulo também escreve Colossenses da prisão, também uma das cartas da prisão. Mas Colossenses é uma carta por excelência cristológica. O tema geral da lição é Cristo nas 2 epístolas, né? Mas as declarações mais importantes que nós temos nos escritos de Paulo, pelo menos uma das mais importantes dos escritos de Paulo, sobre a pessoa de Cristo, sobre quem era a pessoa de Cristo, essa união entre o ser 100% divino, 100% humano, a imagem de Deus, ela é expressa na Epístola de Colossenses. Então, Paulo não conhecia a igreja de Colossos, não foi ele que fundou essa igreja, mas parece que havia algum problema ali em que as pessoas não tinham ali, a igreja não tinha uma visão elevada sobre Cristo como Cristo divino, a imagem de Deus, Cristo como Deus encarnado. Então ele escreve essa carta para orientar a igreja. E como disse o Adenilton, Paulo ele é especialista em mesclar profundidade teológica com aplicações práticas, e Colossenses tem isso também. Então, ao mesmo tempo que ele está exaltando a Cristo, ele também depois dá conselhos práticos sobre como deve ser a dinâmica da família, como deve ser a dinâmica da igreja. Também o tema da unidade aparece aqui, como aparece também em Filipenses. Mas apenas para um demonstrativo disso, dessa ideia de Cristo como centro da carta de Colossenses, aquela famosa declaração que aparece em Colossenses capítulo 1, verso 15, que diz assim, olha, Colossenses 1,15, se referindo a Cristo, né? Diz, olha, ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então essa é uma afirmação sobre a pessoa de Cristo extraordinária, de que
tudo foi feito por Ele, e não só por Ele, mas também para glorificar a Ele. Ele é a imagem perfeita de Deus, ou seja, Ele é plenamente Deus, e Ele é anterior a todas as coisas, Ele é eterno. Então, esses poucos versos aqui nos descrevem a divindade de Cristo de uma maneira única que nós não encontramos em outro lugar do Novo Testamento. Portanto, para conhecer quem é Cristo, precisamos ir à carta de Colossenses. E por isso é uma carta tão especial e extraordinária. Que legal, meu amigo, que panorama interessantíssimo, né, sobre a carta, e a gente chega no coração dela, que é Cristo, e naturalmente a gente já consegue perceber a conexão entre as duas. Primeiro, pelo autor, pela origem dessa carta, as duas foram escritas na prisão, mas também porque em Cristo nós encontramos a verdadeira fonte da alegria, né? A alegria no Senhor. Uma coisa que vocês dois falaram, que eu acho que é muito importante, já encaminhando a conversa para você, Patrick, que é que toda a teologia, e Paulo é o grande mestre disso, ela não nasce do acaso, não nasce no vazio, ela nasce da experiência pastoral, das necessidades da igreja. Penso, por exemplo, Denilton, em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, que nós temos aquele panorama lindíssimo da encarnação de Cristo que Paulo apresenta ali. Veja, Paulo nos dá uma aula de teologia sobre Cristo, não é? Sobre a divindade de Cristo e a sua encarnação, num poema belíssimo que ficou registrado a partir de uma necessidade pastoral da igreja, não é? Chamando a igreja à humildade, e ele traz o exemplo de Cristo e faz uma teologia lindíssima e plenamente acessível. Então, não existe teologia longe da pastoralidade, né, do contato direto com os membros, com a igreja. E aqui, Patrick, você que é um grande pastor, que está em contato com as ovelhas, você sabe exatamente o que significa isso, né? As necessidades aparecem e Cristo e a teologia bíblica é a resposta adequada para essas necessidades, né? Mesmo, pastor, a carta aos Filipenses é uma carta afetuosa do apóstolo Paulo, uma carta pastoral, que vai fazer convites extraordinários e especialmente, como o pastor Adenilton disse, um convite à alegria. Então, no nosso primeiro momento aqui, eu posso afirmar de forma categórica, essa alegria, em primeiro lugar, é uma ordenança de Deus. Deus espera que nós sejamos alegres. Ele dá essa ordem direta. Segundo detalhe é que a alegria é ultra circunstancial. Ela tem sempre um propósito nas circunstâncias e Deus sempre vai guardar o nosso coração com alegria. Em terceiro lugar, a alegria é cristocêntrica. Nossa alegria está no Senhor. Por isso que as circunstâncias não nos abalam. É por isso que ele disse aqui, né? Alegre-se no Senhor, né? Existem muitas fontes de alegria aí, né? E às vezes são fontes que revelam até algum momento ou outro de alegria, mas são fugazes, são passageiras. A alegria em Cristo é verdadeira, ela é plena. E como você destacou muito bem, né, Patrick, essa alegria em Cristo, ela não é circunstancial. Você pode estar na prisão, como era o caso de Paulo aqui, e você pode estar alegre, satisfeito em Cristo. Não que você se torne um masoquista, que você goste de sofrer ou aprecie o sofrimento, é que você identifica a alegria para além das circunstâncias humanas, como você colocou muito bem. Essa ênfase que Paulo dá nessa declaração que ele faz, alegrai-vos no Senhor, essa frase é muito importante para a gente entender essa forma como Paulo se relaciona com Cristo. Eu acho interessante, por exemplo, quando Paulo se apresenta como prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo poderia ter dito o seguinte, prisioneiro, e dizer o lugar onde ele estava preso, mas ele prefere se identificar como prisioneiro de Jesus Cristo. E se a gente prestar atenção nas cartas de Paulo, ele sempre usa essa frase na abertura. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, ministro de Jesus Cristo, mordomo de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então, tudo que Paulo é de Cristo, né? É de Cristo. Né? Então, isso é muito bonito. Paulo é um indivíduo que amava demais a Cristo. Se a gente pensar, por exemplo, na abertura que ele faz na primeira carta aos Coríntios, você tem ali a abertura, remetente, destinatário, saudação. Depois você tem a ação de graças. São 9 versos ao todo. Em cada um desses versos aparece a palavra ou a frase Jesus Cristo. Maravilha. Quer dizer, para cada verso, Jesus Cristo. Ou seja, Paulo é alguém que não consegue parar de pensar e de falar sobre Cristo. Então, é alguém que, assim, essa pessoa que escreveu essa carta que nós estamos estudando... É apaixonado por Cristo. É alguém apaixonado por Cristo. Não consegue parar de pensar em Cristo, não consegue parar de falar em Cristo. Isso é uma coisa muito impressionante, né, quando a gente pensa na vida de Paulo. Exato. Cristo era o centro, para tudo. Né? Cristo era o centro da vida de Paulo. E é interessante essa ideia de alegria no Senhor. Eu me lembrei de uma
de uma frase do famoso Francis Bacon, que é um dos pais da ciência moderna, mas uma das frases dele, que não é sobre ciência, ele dizia de que por trás de todas as escolhas humanas está a busca por felicidade, seja as escolhas pequenas ou seja as escolhas grandes. Então, às vezes, até a roupa que a gente vai vestir é uma roupa que faz a gente se sentir bem, a gente está buscando algum tipo de alegria, o que a gente vai comer também, né? Claro que tem a questão da disciplina, o saudável, etc., mas a gente está sempre buscando nas escolhas pequenas e maiores, com quem que a gente vai casar, que faculdade fazer, onde eu vou trabalhar, buscar ser feliz. A fonte da alegria, ela é extrínseca, ela é exterior, ela é externa ao ser humano, né? Por isso que as circunstâncias, elas não são determinantes, como você disse, Patrick. É no Senhor, é em Cristo. Ele é a fonte. Uma vez eu ouvi um pensamento, alguém dizendo o seguinte: o coração que confia é sempre um lugar de paz. E Paulo é esse homem que confia, e por isso o coração de Paulo era um coração de paz. Então, é muito interessante a gente pensar em todas as questões relacionadas a Paulo, porque quando a gente lê, digamos assim, as pérolas de Paulo, aqueles textos que a gente guarda no coração, tem alguns textos que são fundamentais para a gente entender como Paulo vê a pessoa de Cristo. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que se todo o Novo Testamento se perdesse e ficasse apenas João 3,16, isso seria o suficiente para apontar o caminho da salvação. Mas eu incluiria também Filipenses 2, 5-8, como você mencionou. Eu incluiria 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, né? Porque conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vós enriquecesseis. Então, esses textos de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, o hino que nós encontramos em Colossenses, o hino que nós encontramos aqui em Filipenses, capítulo 2, versos 5-8, todas essas passagens, elas nos mostram um retrato de Cristo que nós não encontramos em outros lugares. O que dizer, por exemplo, daquele texto do amor lá em 2 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios 13? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Então, assim, quando Paulo fala de Cristo, Paulo fala com muita paixão, com muito amor, com muito carinho, com muita ternura. Cristo se tornou amigo pessoal de Paulo, né? Então, a gente, ao ler essas cartas, Filipenses, Colossenses, é como se fosse alguém nos dizendo como era a sua amizade com Cristo. E isso é muito bonito, né, de se pensar e de se ver. Legal, aqui no verso para memorizar, que é o verso central da semana, que é Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor, outra vez eu digo, alegrem-se, né? Eu acho legal essa coisa do outra vez vos digo, né? E ele diz, outra vez, joga na mesma frase, né? É como se dissesse assim, ó, tá esquecendo? Não esquece, hein? Eu estou enfatizando isso, alegrem-se no Senhor. Eu vou dizer de novo, para você não errar, não se perder em tristezas, em raiz de amargura, em qualquer coisa que possa desviar a sua mente. Porque Paulo sabe, como vocês colocaram muito bem, que a fonte da alegria verdadeira é Cristo. E se você está em Cristo, você vai ser alegre. E se você não está em Cristo, você não vai ser alegre. Paulo não está falando de sorrisos superficiais. Paulo não está falando de alegria pautada em prazeres quaisquer. Paulo está falando de uma verdadeira satisfação. É aquela história do o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, eu estou tranquilo, eu estou sossegado. Pode vir o que vier, pode haver problema que for, eu estou satisfeito em Cristo. A alegria aqui não é sorriso apenas, pode ser expressa em sorriso. A alegria de verdade aqui é saber que nós temos um pastor, que nós temos um Deus que cuida de nós, que está conosco, orientando a nossa vida para uma esperança futura, né? Isso nos traz muita alegria. Bom, a gente só está começando, você está percebendo que a temporada vai ser muito boa, vai ser alegre em Cristo, vai ser maravilhosa, vamos conhecer mais desse Cristo maravilhoso. Então, nós vamos fazer agora um rápido intervalo para você respirar um pouquinho, curtir o show do intervalo da Novo Tempo. Não sai daí, porque o Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Que bom que você está aqui com a gente. Tá? Muito obrigado pela sua companhia, por você gostar de estudar a Palavra de Deus. Esse programa aqui é um programa apaixonado pela Bíblia. Falando nisso, eu tenho uma dica do coração para você, que é a revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Que legal, né? Pensar que a terceira pessoa da divindade, da Trindade, está atuando constantemente
ainda que não de forma tão perceptível, mas para a nossa salvação, né? Então essa revista Esperança aqui, essa edição da revista, toda ela foi pensada em estudar a Bíblia, explicar a Bíblia para você à luz da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Que coisa bacana, então. Você vai ter essa revista e o grande influenciador dela, o protagonista dela vai estar do seu lado, na sua mente, no seu coração, ajudando você a entender. Por exemplo, aqui você vai encontrar uma explicação sobre o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, né, os símbolos bíblicos que aparecem para o Espírito Santo. Vai falar sobre as manifestações grandiosas do Espírito, que a Bíblia chama de chuva, né? Chuva temporã, chuva ceroja, batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, uma série de coisas que a Bíblia vai falar, especialmente no Novo Testamento, sobre o Espírito Santo. E é legal que você sabe que o apóstolo Paulo é que desenvolve uma teologia muito forte sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, e é sobre ele que estamos estudando nessa temporada. Então, se você quer complementar e conhecer mais sobre o Espírito Santo, o que você está esperando? Peça agora mesmo a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores, mandando o WhatsApp para 12982444449, pedindo a revista Esperança Espírito Santo. Você vai ser abençoado. Essa revista vai de graça para você como um oferecimento dos Anjos da Esperança. Não perca tempo, peça agora mesmo a sua revista. Bom, Alberto, vamos continuar conversando. A gente está falando sobre Paulo, que é o autor dessas duas epístolas, tema do nosso trimestre, né, Filipenses e Colossenses, e a gente já falou aqui, mas é curioso, né, pensar que ele escreveu uma teologia tão linda, tão profunda, tão atual, tão necessária para nós, num contexto muito complexo para ele, nós sabemos que ele estava preso, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. A epístola as duas epístolas, duas cartas de Colossenses e Filipenses, juntamente com Éfeso e Filemão, são conhecidas como cartas da prisão. Paulo já era, nessa época aqui, um apóstolo experimentado, digamos assim, experiente, seguramente já de cabelos grisalhos. Ele não estava no começo do ministério dele, ele estava no final do ministério dele. E só para a gente colocar um pouco mais de contexto, o que acontece? Paulo terminou a terceira viagem missionária dele, e aí ele foi até Jerusalém. Até teve aquela visão para ele não ir, mas ele foi para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é falsamente acusado de trazer um gentio para dentro do lugar sagrado dos judeus, do templo. Ele é preso e ele apela para César, né? Porque ele era cidadão romano. Então agora Paulo ele passa por várias prisões diferentes. Da prisão de Jerusalém ele é transferido para Cesareia. De Cesareia, então, ele pega o navio para Roma, onde tem aquele naufrágio famoso, onde Paulo curou aquele homem que foi picado por uma cobra, etc. E depois ele chega em Roma. Então, os estudiosos do Novo Testamento dizem de que a possibilidade de que Paulo tenha escrito essa carta de Cesareia ou então de Roma. Quando ele chegou em Roma, ele ficou numa prisão domiciliar. E ali, então, ele poderia ter escrito essa carta. A tradição mais comum é de que Paulo escreveu de Roma essas 4 epístolas, porque menciona a casa de César. A casa de César e etc. Mas especialmente a casa de César é um argumento mais significativo, porque o evangelho chegou até a casa de César, seria mais fácil chegar de Roma do que chegar de Cesareia. Embora a gente possa dizer que César tinha várias casas também ao longo do seu império, né? Inclusive Cesareia chamava Cesareia em homenagem a César. Então, Cesareia é uma possibilidade real, que pode ser que ele estivesse lá, e Roma também é o lugar mais tradicional que se entende que Paulo estava ali, numa prisão domiciliar. Ele recebia pessoas. Nessa prisão domiciliar era bem provável que ele estivesse sempre acorrentado a um soldado romano que faziam turnos diferentes, então ele estava preso literalmente algemado, então não era uma prisão domiciliar onde ele não podia só sair de casa, ele ficava algemado, então... Não era uma tornozeleira eletrônica. Não era uma tornozeleira eletrônica. Era a tornozeleira eletrônica dos tempos, né? Que eram correntes literais. Soldado a ele, ligado a ele, né? Exato. Interessante isso. Então, correntes literais. E dali, então, ele escreve a carta para Filipenses, que era uma igreja querida de Paulo. Muito interessante. Bom, é bom a gente pensar um pouco nesse contexto, porque, veja, uma carta falando de alegria, outra falando de Cristo, né, de forma tão profunda, e uma preocupação tão terna com pessoas que estão distantes, em condição de liberdade, enquanto você, pastor delas, está preso, revela nuances assim e aprofunda a nossa compreensão da carta. Porque vamos pensar um pouco, né? Será que a gente teria, pensando em nós mesmos, né, teríamos essa preocupação toda de fazer teologia,
ou de se preocupar com o desenvolvimento da fé de pessoas, se você está numa situação tão adversa e tão complexa, né? Aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou pensando mais no outro. E nos dá uma indicação, não é, Patrick, de que deveria ser essa a nossa atitude, a nossa postura como cristãos. É verdade, pastor. E mesmo diante de um cenário tão desafiador, preso a um soldado, e a história vai dizer que estes homens eram como selvagens. Homens que conheciam bem a arte da guerra, homens, quanto melhor você tratasse, mais eles ficavam bravos, vamos dizer assim. Mas mesmo diante deste cenário, Paulo se considerava não preso pelas algemas de Roma, nem tampouco pelas grades. Paulo se considerava prisioneiro de Cristo. O centro era Cristo. Ele estava envolto a laços de amor, o laço de amor de Jesus Cristo. E diante deste cenário, deste amor tão profundo por esse Deus amoroso, Paulo não se limitava em continuar seguindo sua missão de cuidar das igrejas, de avançar com o evangelho. Então, daí, ele continua enviando suas cartas, como bem disse o pastor Alberto, e evangelizando demais lugares, avançando, expandindo o evangelho do reino por todas as cidades e por onde ele passava. Eu estava pensando numa coisa, já te passo a palavra, Denilton, enquanto vocês dois estavam falando aqui, que é o seguinte, se Paulo não estivesse preso, provavelmente nós não teríamos acesso à teologia dessas cartas. Perfeito. Porque ele falaria isso pessoalmente a essas igrejas. Então, a gente precisa entender que as circunstâncias difíceis da vida, muitas vezes, elas são usadas por Deus com propósitos maiores do que a gente pode perceber. Providenciais. Deus estava conduzindo a vida de Paulo, né? Estava conduzindo com a decisão dele de ir a Jerusalém e ser preso. Deus estava conduzindo tudo. E não só, inclusive vale mencionar também que quando você mencionou na missão, eu me lembrei de que em Colossenses, uma das cartas que nós estudamos aqui, de que Paulo diz que o evangelho naquela época já tinha sido pregado a toda criatura. Sim. Ou seja, imagine que Paulo está olhando para trás do ministério dele e ele se alegra também no Senhor porque ele vê frutos disso, né? E agora ele escreve para essas cartas pastorais às suas igrejas. É maravilhoso. Isso é interessante, assim, vocês estavam falando aí, eu me lembrei de um pensamento que diz o seguinte, que toda pessoa que nasce no reino de Deus nasce como missionário. E isso é uma verdade muito grande na vida de Paulo. E a missão de Paulo está diretamente ligada ao amor que ele tem por Cristo, né? Como a gente mencionou no bloco anterior, Paulo era uma pessoa que se identificava com Cristo o tempo todo. É prisioneiro de Cristo, é apóstolo de Cristo, é ministro de Cristo. E Paulo tinha um desejo muito grande de falar de Cristo. Não era a prisão que iria impedir Paulo de fazer com que o evangelho avançasse. Então, quando a gente pensa em Paulo em algemas, no final das contas, não tinha nada que pudesse algemar a Paulo. E Paulo era uma pessoa muito estrategista do ponto de vista missionário. O desejo dele de levar o conhecimento de Cristo ao mundo era tão grande que ele era uma pessoa que parava para pensar em estratégias. Veja, o próprio fato de que Paulo escolhe algumas cidades para se localizar ali, para a partir dali pregar o evangelho, isso mostra que Paulo tinha esse desejo muito grande no coração. Por exemplo, Paulo vai para Corinto. Por que Paulo vai para Corinto? Porque Corinto é uma cidade muito importante. Naquela época tinha 2 portos. Com isso, a cidade podia se conectar com o Ocidente e o Oriente. Não é? Você podia ir para várias partes do Império Romano a partir de Corinto. Paulo vai para Éfeso, que é uma cidade também muito importante do mundo antigo. E Filipos também, inclusive. Alguns dizem que Filipos era uma cidade muito rica. Eles forneciam madeira para a construção naval. Ou seja, então tinha muito dinheiro em Filipos e Paulo sabia que precisava de recursos financeiros para poder fazer o evangelho chegar a outras partes do mundo. Inclusive, né, você até mencionou, Alberto, que a igreja de Filipos dava suporte financeiro para Paulo. Mas é interessante a gente parar para pensar que dentro da prisão, como você mencionou, Patrick, Paulo está escrevendo para Colossos, dando orientações para a igreja que ele não fundou, foi Epáfras quem prega ali, né, mas a partir da pregação de Paulo, possivelmente em Jerusalém. Então, Paulo está ali, mas está escrevendo para Colossos, Paulo está ali, mas está orientando a igreja em Filipos, está mandando orientações para a igreja de Éfeso e orientações missionárias para que o evangelho continuasse expandindo. Ele escreve para um rico dono de escravos, né? Filemão, para receber Onésimo, e Onésimo, diz a tradição, que Onésimo se torna um bispo ali em Colossos. Ou seja, Paulo está na prisão, mas está dando a orientação para a igreja
conduzindo a igreja como um pastor faz. Então, isso é muito bonito de pensar que o evangelho não se limita nas nossas limitações. E por que o evangelho não se limita nas nossas limitações? É porque é Deus quem está conduzindo esse processo. Eu tenho aqui um texto que eu acho que vale a pena a gente ler. Eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Eu acho que é um bom texto para a nossa reflexão e entender de onde Paulo tira tanta força para continuar a sua missão, mesmo dentro da prisão. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu acho esse texto aqui fundamental para a gente entender por que Paulo conseguiu alcançar tanto mesmo dentro da prisão. Ou seja, era Deus que estava conduzindo a vida de Paulo. Paulo tinha certeza de que era o Espírito Santo que estava conduzindo a missão. Ele simplesmente, como o texto diz, ele se deixa usar como um vaso de barro. E se cada um de nós fizer isso, a gente vai fazer também coisas inimagináveis na pregação do Evangelho. Paulo é um homem cheio de dons espirituais, né? Ele que nos ensinou o que são os dons espirituais, né? Você vê um grande pastor, um grande evangelista e um grande teólogo, um grande mestre, né? Pastor, evangelista e mestre, reunido numa pessoa só. Hoje, no tempo que a gente compartimentaliza muito a vida, né? Está aí Paulo fazendo tudo ao mesmo tempo e fazendo de muito bem feito sob a influência do Espírito, né? E uma evidência disso, você falou isso aí, me fez lembrar uma coisa. Algum tempo atrás eu fiz um estudo sobre a vida de Paulo e eu comecei a ler biografias de Paulo. E eu ficava prestando atenção nos títulos dessas biografias. E alguns títulos eram assim: Paulo, o apóstolo. Outro título: Paulo, o pastor. Outro título: Paulo, o missionário. Outro título: Paulo e várias outras coisas. Porque, na verdade, Foi tudo. Paulo era tudo isso. E assim, e como é que Paulo se torna tudo isso? Porque foi um homem que se deixou usar pelo Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Não é? Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Atos, que a gente chama de Atos dos Apóstolos, alguém disse certa vez que nem deveria se chamar de Atos dos Apóstolos. Deveria se chamar de Atos do Espírito Santo. Então, Paulo é um homem que se deixou usar pelo Espírito Santo e é um exemplo para nós. Se nós também nos deixarmos usar pelo Espírito Santo, nós também vamos fazer coisas impressionantes no poder de Deus. É que o Espírito no ministério trabalha de acordo com as necessidades, né? O Espírito ele não entra dentro de uma forma e diz, é só isso que eu sei fazer. Se você tem amor às pessoas, ele vai usar você de acordo com aquilo que é necessário, né? Vamos falar um pouquinho dessa experiência dele, da entrada dele em Filipos, com você, Alberto, aí. Vamos lembrar, Paulo, veja, do tempo em que Paulo fundou a igreja de Filipos até a epístola, talvez tenham se passado umas 2 décadas, talvez. Então, Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, onde ele revisita ali as igrejas, ele volta nas igrejas que ele fundou na primeira viagem missionária ali pela Ásia Menor, e então ele tinha o desejo de subir para o norte da Ásia para fundar igrejas ali. E aí, tendo essa ideia dos cristãos antigos que diziam que o livro de Atos é o Atos do Espírito Santo, o livro de Atos que registra esse desejo de Paulo diz que o Espírito Santo impediu Paulo de subir. Como que o Espírito Santo impediu? A gente não sabe, a Bíblia não entra em detalhes ali de como, mas foi uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, que impediu Paulo de ir para a Ásia, para o norte da Ásia, e agora então ele decide ir para Filipos, ele atravessa o mar e ele chega então do outro lado na margem e ele funda então ali a primeira igreja cristã na Europa. E essa ideia, né, de alguma maneira nós somos herdeiros dessa primeira igreja cristã no Ocidente. Então Paulo funda Filipos. Filipos era uma cidade extremamente rica, era conhecido como Mini Roma. Há pouco tempo antes de Paulo fundar, ela foi elevada a um status especial de uma das capitais romanas e não tinha sinagoga. Então a estratégia de Paulo missionário muda ali um pouquinho, porque geralmente ele ia primeiro na sinagoga e depois da sinagoga ele ia para os gentios. Ali não, parece que havia apenas algumas casas de oração judaicas e ele vai praticamente direto para os gentios. Ele é bem sucedido, ele consegue fundar a igreja e ali ele conhece Lídia, né, a vendedora de púrpura, nas margens do rio e é bem sucedido e é uma igreja que Paulo ele escreve. Você mencionou muitas vezes Coríntios, né? A igreja de Corinto
seguramente era uma igreja que dava dor de cabeça para Paulo. Você está numa excelente igreja agora. Talvez algumas igrejas passadas te davam mais dor de cabeça do que essa atual. Não, Vitória não dava dor de cabeça para ele, né? Vitória era uma boa igreja também, né? Eu sou de Vitória. Esse aqui é bem-aventurado. Privilegiado, Então. né? Esse aqui é bem-aventurado. Mas há lugares mais fáceis e mais difíceis, igrejas que passam por dificuldades maiores e menores. E parece que Filipos era uma igreja, a igreja de Filipos, uma igreja madura espiritualmente, que Paulo ele é muito amoroso na carta, né? Ele exorta a igreja, como todo mundo precisa de exortações, mas é uma igreja que parece que era fiel a Paulo. E tanto é que, como o Adenilton mencionou, naquela época, quando o indivíduo estava preso, ao contrário de hoje, no nosso modelo atual, de que é o dinheiro público, né, são os impostos que financiam o sistema penitenciário, naquela época o indivíduo tinha que pagar pela sua comida e, no caso de Paulo, que estava em prisão domiciliar, pagar pelo seu aluguel. Uau. Certo? E quem, a partir do que nós lemos em Filipenses capítulo 4, dá indício de que era a igreja de Filipos que estava sustentando Paulo naquele período que ele estava na sua primeira prisão de Roma, na prisão domiciliar ali, ou mesmo em Cesareia, se fosse o caso de estar em Cesareia, né? Então, era uma igreja muito especial para Paulo. Que legal, né? Então, Paulo está lembrando dessa igreja com gratidão no coração, também por ela, eventualmente por esses donativos que estavam chegando, mas sobretudo pela vida cristã que aquele povo vivia ali em reflexo àquilo que o apóstolo havia ensinado como imitador de Cristo. A gente está aprendendo muita coisa linda nesse programa, né? Deus está nos abençoando e falando ao nosso coração. A ideia aqui não é só que a gente aprenda na mente, né? Mas que isso vá para o nosso coração e para a nossa vida prática. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos agora no terceiro bloco do programa Lições da Bíblia. Vamos aproveitar bastante, o programa está caminhando para o seu final, mas tem muita coisa boa ainda pela frente. Falando em coisa boa, você sabe que o programa Lições da Bíblia é pautado na Bíblia e na lição da Escola Sabatina, que é esse guia de estudos sensacional, que a cada trimestre nos traz uma temática linda das Escrituras e nos ajuda a compreender mais a teologia, os ensinos, as doutrinas e nos ajuda, né, a viver essas doutrinas que nós aprendemos. Você sabe, nesse trimestre a gente está falando desse guia aqui, ó, Cristo em Filipenses e Colossenses. Vamos falar de Cristo, que tema maravilhoso, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E você não pode ficar sem a sua lição. Você já tem a sua lição? Então faz o seguinte, corre agora e vai no site lições.cpb.com.br para você ter ideia de como você pode ter também esse guia de estudos para chegar na sua casa, para você ter de primeira mão os comentários que são feitos aqui no programa Lições da Bíblia. Não deixe de adquirir o seu guia de estudos em lições.cpb.com.br. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre a lição desse trimestre e nós vamos falar do apóstolo Paulo, Alberto, agora na cidade de Colossos, né? Que é essa igreja que também foi fundada naquele contexto e que Paulo também tem uma preocupação pastoral por ela, embora não tenha sido ele, não é, o fundador pessoal dessa igreja. Colossos era uma cidade vizinha, próxima de Éfeso. Na segunda viagem missionária, Paulo passou bastante tempo em Éfeso e ali é possivelmente que Epáfras, que era um morador de Colossos, escutou Paulo pregar, se converteu. E Epáfras, então, é o fundador de Colossos. A gente tem essa convicção porque Paulo transparece isso na epístola, né? Ele diz, olha, não conheço vocês, gostaria de conhecê-los. E é possível que Paulo realmente, se ele foi em Colossos, foi anteriormente da igreja ser fundada. Ele não conhecia a igreja de Colossos. Então, anos mais tarde, Epáfras visita Paulo na prisão, conta para ele do que a igreja estava passando, como eu mencionei no primeiro bloco, possivelmente havia uma dificuldade sobre entender Cristo como plenamente divino e algumas outras questões particulares ali. E Epáfras, então, relata isso para Paulo. Paulo escreve a carta e Tíquico, então, seria quem levou essa carta para Colossos. Um morador importante, ou dois moradores importantes de Colossos, que também tem que ver com a teologia de Paulo, é Filemão, que também é uma das cartas da prisão, e Onésimo, né, eles são moradores ali daquela cidade e estão conectados também com
com esse episódio aqui e com a fundação da Igreja de Colossos e com a experiência que eles viviam naquela cidade. Que legal, né? Essa informação é curiosa, porque Paulo não é o fundador dessa igreja de Colossos, mas ela é resultado da fundação da igreja de Éfeso, que Paulo é o fundador, e a gente vê no livro de Atos que ele ficou bastante tempo ali, não é? Ele realmente discipulou aquela igreja, ele preparou aquela igreja, e a gente fica pensando que uma igreja bem plantada, bem fundada, bem orientada, ela vai ser uma igreja que vai ser mãe de outras, né? Ela vai ser sempre frutífera. Ela né? vai ser frutífera, exatamente. E aí nós temos aqui um caso, um exemplo no Novo Testamento. Isso é muito interessante quando a gente fica imaginando que Epáfras ouve Paulo pregar em Éfeso e aí ele prega em Colossos e funda a igreja ali. A gente fica pensando nos desdobramentos de uma atividade missionária, né? E a maneira como Deus está conduzindo tudo. Alguém estava ali ouvindo, volta para a sua cidade e prega o evangelho ali. E a gente pensando nessa questão da igreja de Colossos e a carta que Paulo escreve, é interessante notar que tem outro indivíduo, um indivíduo também que tem uma participação fundamental, que é Onésimo, que está preso com Paulo, né? E Paulo diz que ele foi gerado ali nas prisões e aí ele pede que Filemão receba Onésimo como filho. E depois, quando Paulo escreve essa carta para Colossos, quem leva essa carta é Tíquico e Onésimo, que estava preso com Paulo. Então você vê a participação de Epáfras, ouvindo o evangelho em Éfeso, depois Paulo evangelizando Onésimo na prisão, e esses dois homens têm uma participação fundamental na igreja de Colossos. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, quando a gente abre a carta aqui de Colossos, capítulo 1, verso 2, se a gente pegar o verso 1 também, a gente vê como é que Paulo se dirige à igreja. Isso aqui é um ponto muito importante. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, outro colaborador, né, de Paulo, aos santos. Ele diz no verso 2, se a gente for para Filipenses, a maneira como Paulo se dirige aos irmãos de Filipenses é a mesma coisa. Ele diz, Paulo e Timóteo, veja Timóteo aí de novo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Então, como é que Paulo se dirige tanto à igreja de Filipos quanto à igreja de Colossos? Ele se dirige aos irmãos, os tratando de santos. E essa palavra é muito importante na teologia de Paulo, porque possivelmente Paulo está pensando na aliança que Deus fez com Israel. Quando Deus chama Israel para ser uma nação santa. Inclusive, Pedro, quando faz alusão a esse texto, Pedro faz uma leitura missionária do texto de Êxodo. Eu vou ler aqui rapidinho. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9, que diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí o texto continua, povo de propriedade exclusiva de Deus, está citando o Êxodo 19, aí vem o propósito missionário, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitos leitores de Paulo entendem que quando Paulo se dirige à igreja de Filipos e à igreja de Colossos, chamando-os de santos, Paulo está pensando em Êxodo 19. Ou seja, existe uma nação santa que Deus chamou para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso mostra que Paulo trata tanto a igreja de Filipos quanto a igreja de Colossos como agências missionárias. Ou seja, aqueles irmãos estavam ali não simplesmente para ler as cartas de Paulo. Olha, que coisa interessante, Paulo mandou uma carta, os irmãos da igreja de Filipos, com quem Paulo tinha um laço muito intenso. Ah, que coisa linda, Paulo mandou uma carta para nós. Paulo está alimentando a igreja, mas acima de tudo, Paulo está conclamando a igreja para a missão. Então, tanto Filipos quanto Colossos são agências missionárias e é assim que Paulo está tratando essas igrejas. Pois não. Só vale mencionar algo interessante sobre o significado da palavra santos, porque às vezes no imaginário religioso a gente pensa santos como pessoas que fazem milagres, perfeitas, sem pecados, mas a ideia ali é justamente de separação, né, de chamada de aliança. Exato. O termo que aparece em Êxodo e aparece aqui em 1 Pedro é propriedade exclusiva. E por que isso? Porque Deus está chamando para perto de si. Antes de Deus enviar alguém para a missão, primeiro Deus traz essa pessoa para perto de si. Primeiro Deus chama. Com chamado, é legal vocação. Que nessas cartas, Paulo, especialmente Colossenses, Paulo está corrigindo problemas. E as pessoas que estão ocasionando esses problemas são também chamadas de santos aqui. Verdade. Entende? Pessoas que estão sofrendo esses problemas, não os falsos mestres, mas a igreja que está ali flertando com esses problemas,
Paulo chama, vocês são santos. Isso mostra que a santidade não é essa impecabilidade ou essa coisa mística que se pintou por aí. Os santos são de Deus, mas estamos vivendo a vida real aí, não é? Lutando no caminho da santificação, não é? Isso mesmo. E algo interessante também para ressaltarmos vendo todo esse panorama, é que quando Paulo faz as suas cartas, que ele envia, ele escreve sim para a igreja, para os membros, mas ele também conversa com líderes, com possibilidades de homens e mulheres se tornarem líderes. Para quê? Ponto número 1, para tratar primeiro contra esses falsos mestres que o senhor acabou de mencionar. Então vai combater as heresias. Ponto número 2, Paulo se ocupa para que estes homens e mulheres, preparando líderes para cuidar da igreja e expandir também com o evangelho do reino por todos os lugares. Então, Paulo, de fato, se ocupa em multiplicar líderes para que a igreja, independente da ocasião, não fique desamparada. Sempre tem uma mentalidade consolidada, algo muito assertivo, baseado em Cristo, mas que possa também ter segurança de cuidado e prosperidade. É muito interessante isso, especialmente aqui, Adenilton, na carta aos Filipenses, na abertura da carta, ele fala aos santos, mas ele faz uma distinção aqui aos bispos e diáconos, o que revela que a igreja em Filipos já tinha uma estrutura mais sofisticada e organizada, uma igreja mais estruturada, porque os bispos são líderes pastorais mais amplos, com influência regional maior, e os diáconos são líderes pastorais mais localizados, que desempenham um papel muito importante na pregação do evangelho, Então veja que, diferente um pouco de Colossos, em que essa estrutura não é mencionada, talvez sugerindo uma igreja ainda iniciante, ou menor, Mas aqui Filipos realmente é uma igreja estruturada. Isso mostra também assim, um ponto muito importante quando a gente pensa em pregação do evangelho. A pregação do evangelho é um trabalho de equipe. Ninguém faz sozinho. Então Paulo tinha uma rede de colaboradores. Eu até anotei aqui, fiz uma lista rápida de pessoas que trabalharam com Paulo. Você tem, Timóteo, Silas, Tito, Priscila e Áquila, Lucas, Barnabé, João Marcos, Febe, Apolo, Tíquico, Epáfras, Aristarco, Sóstenes, Onésimo, Lídia, Filemão, e essa lista poderia aumentar. Ou seja, Paulo ensina claramente para nós que a pregação do evangelho é um trabalho feito em equipe. Ninguém faz sozinho. Ninguém prega, canta, dá estudos bíblicos, E ninguém faz tudo sozinho. Então é um trabalho realmente equipe, e Paulo está passando essa mentalidade para a igreja. E as cartas que ele escreveu são uma orientação para a igreja e para nós de que ninguém consegue trabalhar sozinho. As próprias cartas que Paulo escreve para Timóteo e para Tito, treinando esses pastores. Então Paulo reservou parte do seu ministério para treinar pessoas. Ou seja, um dia ele teria que parar, e um dia ele parou. Mas ele treinou pessoas porque a obra do evangelho precisaria continuar. Então, eu acho que isso é uma lição muito forte para a igreja hoje, para nós, como pastores, como líderes de igreja. Ninguém trabalha sozinho. A pregação do evangelho é um trabalho de equipe. Eu acho que isso é muito claro nas cartas de Paulo. E a teologia de Paulo deixa isso muito claro, com os dons espirituais. Nós temos aqui Paulo na função de um apóstolo, que é um profeta fundador de igrejas, a pessoa que é designada pelo Espírito primordialmente para estabelecer comunidades religiosas. Só que ele vai fazer isso em outros lugares. E ele vai precisar que pessoas mantenham o seu legado enquanto ele viaja ou enquanto ele está preso, como é o caso aqui. Então a figura dos bispos e diáconos, presbíteros, que são elementos muito importantes para que aquela mensagem, uma vez recebida da linhagem apostólica, possa continuar florescendo naquela igreja, uma vez fundada pelos apóstolos. Eu acho que isso é um desafio para nós hoje. Nós temos o legado apostólico registrado nas Escrituras. E como os líderes, pastores que somos, e os líderes também que estão acompanhando o programa, saiba que nós precisamos, na nossa esfera de influência, manter acesa essa chama apostólica aqui para a bênção da igreja. Verdade. Veja, quando você mencionou aqui na igreja, na carta aos Filipenses, então Paulo menciona ali bispos, menciona uma estrutura. Quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para a carta
aos Colossenses, a gente não vê essa mesma estrutura, mas ele cita, quando ele usa o termo santos, ele conecta esse termo com a expressão fiéis irmãos em Cristo. Ou seja, então talvez se a gente não tivesse em Colossos, nesse momento, uma estrutura como havia na igreja de Filipos, mas ele está conclamando aquelas pessoas que são fiéis, talvez aquelas pessoas que não passaram pelo mesmo treinamento da liderança de Filipos, mas eram pessoas fiéis, pessoas que estavam se dedicando à obra. Porque às vezes Deus não precisa de uma pessoa super, hiper, mega talentosa. Deus precisa de alguém que se coloca à disposição dele, alguém que quer fazer o trabalho com fidelidade. Um detalhe curioso que eu me esqueci de mencionar, mas que eu acho que é interessantíssimo, é de que o primeiro relato que nós temos de uma prisão de Paulo aconteceu em Filipos, quando ele e Silas foram presos e Deus libertou eles e o carcereiro foi convertido ali, né? Pelo testemunho de Paulo e Silas. E Paulo escreve a carta para Filipos, ou a carta aos Filipenses, da prisão, não a mesma prisão. Então, uma prisão no começo do ministério de Paulo e outra prisão no final do ministério de Paulo, o que nos revela de que prisões humanas não impedem o poder de Deus. Prisões humanas não impedem o avanço do Evangelho. Essa carta aos Filipenses ela é extraordinária, é muito linda, mostra uma igreja muito madura. A gente viu a questão da estrutura já de liderança estabelecida. E talvez essa ausência da estrutura de liderança e também o fato de ela não ter sido, Colossenses agora, não ter sido fundada por Paulo, mostra que é uma igreja que precisava de um pouco mais de acompanhamento. E talvez os problemas que essa igreja enfrenta com os falsos mestres, que está muito visível aqui, e Paulo enfrentando esses problemas, seja resultado de uma igreja imatura que precisa se desenvolver um pouco mais, mas o apóstolo está preocupado com ela. Porque Cristo, que é o grande Senhor e pastor da igreja, está preocupado sempre com o seu povo e deseja que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. O resumo de tudo é que a gente precisa ter Cristo no centro da vida, porque Ele promove alegria verdadeira e felicidade plena. E esta experiência está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero que você seja muito abençoado, eu espero você na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.